Pisquei assustada entre um feixe e outro de lembrança, o cansaço começando a cobrar o meu corpo, mal me permitindo manter os olhos abertos. Com o quarto banhado pela escuridão, a pouca iluminação a qual tinha acesso vinha através da sacada que permaneceu aberta, alta o suficiente para impedir qualquer tentativa de fuga. Enquanto as horas passavam, eu tentei prever o que poderia acontecer comigo. Engoli a raiva e lutei contra a confusão que se fazia em meu interior após ter sido beijada por aquele monstro. Nunca tive medo de Ramírez. Ele não tinha poder para me machucar da mesma forma como não tinha capacidade de fazer meu corpo sentir qualquer coisa, fosse raiva ou desejo. Com Santiago não foi assim. Com ele, eu experimentei ambos. Por mais que a vontade agora fosse a de vomitar, exterminar o seu gosto de dentro de mim e a lembrança do seu toque sobre minha pele. Com frio, eu tateei o chão à procura da lâmina e a segurei. Chame-me de louca, mas eu apreciava a dor. Ela me fazia me lembrar do porquê eu não podia desistir. E se houvesse alguma chance daquele homem manter-me viva, eu agarraria a ela assim como seguiria agarrada ao seu maldito presente. Atenta a cada ruído vindo debaixo da sacada, e mais ainda à porta à minha frente, eu me movi desconfortável no chão duro e gelado, ignorando a bagunça feita ao redor do quarto. Foi em um desses momentos que devo ter cochilado e despertado assustada ao escutar a porta se fechar. Abrindo os olhos com rapidez, eu me deparei com ninguém menos do que o demônio em carne e osso, ainda que assustadoramente belo. Cada segundo que o infeliz levou para se aproximar, forçou meu coração a bater um pouco mais acelerado. Se eu tivesse como rastejar para longe, eu o teria feito. Mas a verdade é que eu já havia dormido e acordado tantas vezes ao longo das últimas horas que não podia dizer se estava sonhando ou se era real. Ajoelhando-se diante de mim, eu observei o par de olhos azuis inconfundíveis me fitarem com extrema curiosidade em meio à penumbra. Você estava chamando pelo seu pai. Seus dedos acariciaram o meu queixo, como se ele tivesse permissão para tal coisa. Não encoste em mim. Reagi, dando-me conta de que não se tratava de outro pesadelo. E, consciente, eu tentei pegar a lâmina, mas Santiago se mostrou mais rápido em me impedir. Você não vai precisar dela. Fique calma. Ele a afastou, detendo meu braço em seguida. Agora me diga, com que estava sonhando? Ao ver que eu não pretendia respondê-lo, Santiago continuou. Você chamou pelo seu pai. Como exatamente ele morreu? Eu poderia dizer em detalhes e de forma tão real e detalhada que o infeliz se lembraria na hora, mas tudo o que respondi foi: não importa. Pelo visto, importa para você. Notei que sua camisa agora se encontrava aberta e as mangas dobradas até a metade de seus braços, mas já não era o seu cheiro a predominar. Havia alguma coisa a mais. Algo como perfume barato, um cheiro tão doce que me revirou o estômago. O desgraçado havia me beijado e em seguida ido atrás de alguma puta. Afastei sua mão do meu rosto e empurrei com raiva. Se fosse o seu pai, você não se importaria. Inquiri sabendo que o irritaria. Desejando mais do que nunca que ele sentisse a minha dor, que tivesse a porcaria do seu coração arrancado de dentro de seu peito como o meu foi. E mais, eu queria que Santiago assistisse a tudo, que visse a vida ser drenada do monstro que ele chamava de pai. Não estamos falando ao meu respeito, Manuela. Soou agressivo, demonstrando que Juan Carlos não era um assunto que gostasse de trazer à tona. Vejo que teve tempo de redecorar o quarto. Deu-se conta enquanto olhava ao redor do cômodo. Encarando-me após a checagem, com sua mandíbula cerrada em desgosto, eu só não conseguia entender porque ele ainda não tinha tentado me forçar a nada ainda. Porque era isso que os homens como ele faziam, não é? Machucavam, tomavam o que queriam. Talvez ele não te queira. Por que estou aqui? Exigi saber, forçando-me a manter calma. Assim como eu, Santiago também era bom em escapar de perguntas. Em vez de me responder, ele segurou meu queixo, virando-o em direção ao pequeno feixe de luz que entrava e me observou. Respirou severamente ao identificar o hematoma ganhando cor em meu rosto, como se buscasse por algum controle que não existia. Eu posso imaginar o quanto você deve ter provocado Firmino para que ele chegasse a esse ponto. O que o desgraçado não podia imaginar era como eu desejava fazer o mesmo com todos eles. Firmino, Santiago, Juan. Dói? Levei apenas um instante para me dar conta ao que se referia. Não, menti escondendo o rosto para que ele não visse a pele machucada. Se a dor que eu sentia significasse alguma coisa, é que amanhã eu estaria com a bochecha roxa. Não banque a estúpida, Manuela. Voltou a me segurar. Não comigo, e não com os meus homens. Se tivesse sido uma boa garota...
Ele teria me matado, rosnei, hostil, odiando que seus dedos ainda estivessem sobre mim. Só não o fez porque Javier interferiu. Os olhos azuis se estreitaram. Mas você não dá a mínima, não é? Porque é para isso que eu estou aqui. Porque você vai, surpreendendo-me. Santiago cobriu a minha boca com a palma de sua mão. Você não sabe por que está aqui. Seu rosto sobrepôs ao meu, conforme ele afastava a mão e seus lábios se encaixavam superficialmente aos meus. Então, não coloque palavras na minha boca, porra. Senti o toque áspero de sua língua, a ardência que veio junto. Ainda tentei lamber o meu próprio lábio, com o intuito de suavizar a ardência, mas meu esforço não valeu de nada. Eu poderia ter lutado e afastado a sua boca antes que ele me tomasse em outro de seus beijos. Mas não era estúpida. Sabia que precisava ceder, mostrar a esse homem que eu era para ele o que ele quisesse. Ainda que, no fundo, eu soubesse que jamais permitiria pertencer a alguém tão violento e assustador como Santiago. E foi somente porque eu tinha de fazer que eu o beijei, caindo em tentação a empurrar a minha boca contra dele e forçá-lo a terminar o que havia começado. Foda-se o cheiro das putas com quem o infeliz tinha estado, porque eu me certificaria de que essa fosse a última vez dele com cada uma delas. Reagindo à provocação, Santiago tomou posse da minha boca com uma brutalidade que só poderia ter sido causada pelo álcool. Isso, ou a mulher com quem esteve não fez o trabalho de maneira certa, porque o homem parecia alucinado, cheio de desejo. O gosto de tequila mostrou-se mais presente, como se tivesse acabado de beber uma garrafa inteira somente na última hora. Engasguei-me com o álcool misturado à sua saliva, sentindo-se espalhar pelo céu da minha boca e afetar diretamente meu cérebro, que ficou quieto. Submisso aos beijos, enquanto me sentia incendiar entre as pernas, o pior era a sensação de estar úmida, completamente molhada. Se o homem apenas me tocasse lá embaixo, ele veria o estado em que eu me encontrava. A ideia de que algo assim pudesse acontecer tornou-me incapaz de respirar. Como se soubesse exatamente a sensação que me causava, Santiago rosnou. O som a lhe escapar em meio à aspereza do duelo entre nossas línguas fez com que cada pelo do meu corpo eriçasse. Não acho que tenha, na vida, escutado algo mais erótico do que o gruído de prazer desse homem. Olhei-o curiosa em meio ao beijo sôfrego, com sua boca ainda na minha. Santiago também o fez, travando seu olhar ao meu, até que com a mesma ferocidade com que começou, ele pôs fim ao beijo sem necessariamente se afastar. Continuei com a boca atada à sua, ambos respirando como se não houvesse ar o suficiente ao redor. Confesso que esperava mesmo um homem selvagem, passional, mas não imaginei que me veria tendo que separar o que eu precisava fazer do que sentia vontade de fazer. A possibilidade, aliás, de que eu pudesse gostar nunca passou pela minha cabeça. Responda-me uma coisa, Manuela. Pediu com uma suavidade que contrariava o seu instinto animal. Com quantos homens já esteve? Confusa, eu o contra-ataquei. Que diferença faz? Com quantos? Exigiu, perdendo rapidamente a paciência. Você não percebe, não é? Ele segurou a lâmina. Quanto mais se recusa a cooperar, mais difícil será sua estadia dentro dessa casa. O que eu dou, eu posso tomar, amor. Lembre-se disso. Encaramo-nos, até que comentei. Admiti contrariada, levando a sério a sua ameaça de me tirar o único objeto capaz de me fazer sentir minimamente segura. Eu poderia ter mentido, dito qualquer coisa que não a verdade, mas não via motivos para esconder isso dele. Ramírez foi o único homem com quem estive. Ele me ensinou o que era sexo, mas nunca foi capaz de me fazer gostar, ou até mesmo gozar. Praticamente uma virgem. Eu disse não uma vez, corrigiu. O que não muda nada, meu amor, porque você beija como se fosse uma virgem. Até mesmo o seu gosto é inocente, como o mel que deve escorrer dos anjos. Brega, eu sei, mas é assim que me sinto beijando você, como se estivesse cometendo a porra de um pecado. Gemi ao ter o cabelo puxado na nuca, instantes antes de ele se aproximar e expirar o hálito da minha boca. E de pecados eu entendo, Manuela. Ele lambeu os seus próprios lábios, os olhos tão famintos que parecia estar sob efeito de alguma droga alucinógena. Então, como se odiasse ver a marca de agressão em meu rosto, ele desviou o olhar e se afastou de repente. Durma bem, Manuela. Desejou, enquanto eu o assistia se levantar e andar pelo quarto, deixando-me com a lâmina. Eu a verei amanhã, declarou com a voz fria. Sua inconstância confundia-me ainda mais. Por quê?
Droga, eu não queria ser seduzida ou acreditar que tinha alguma escolha quando se tratava de nós dois. Então por que ele agia como se eu tivesse? Quando poderei ir embora? Arrisquei, não querendo que o feliz fosse embora antes de responder a cada uma das minhas perguntas. Quando? Gritei, a não obter resposta, o que o fez se deter próximo à porta. E, ainda à distância, dizer implacável: Te aconselho a não criar problemas pelas próximas horas. Santiago se virou. Há homens por toda a propriedade avisados sobre o que devem fazer se uma coisinha pequena como você for vista tentando escapar. Encarei-o, enraivecida, e antes que pudesse jogar contra ele o vaso caído ao meu lado, grande o suficiente para fazer um estrago, eu o escutei. Pense muito bem nas decisões a tomar, amor, porque quando eu começar a revidar, você não irá gostar. A porta do quarto bateu com força. Ouvi-o virando a chave no lado de fora, deixando-me tão nervosa que atirei o maldito vaso contra a estrutura rígida. Filho da puta, você ainda me paga! Grunhi baixo, enquanto me arrastava até o meu lugar de segurança, forçando-me a não desabar. Porque eu não era mais a garotinha assustada que presenciou seu papá sendo morto. Não, eu era a mulher com sede de justiça, disposta a fazer esse homem sangrar da pior maneira, mesmo que isso me matasse no caminho. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.